Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia para você. Com essas palavras nós começamos mais um dia. Vamos colocar nas mãos de Deus a nossa vida, vamos colocar nas mãos de Deus os nossos anseios, vamos viver um dia de cada vez dependendo da mão do Onipotente, tendo a certeza que Ele nos dará o pão de cada dia, irá suprir as nossas necessidades a cada manhã. É por isso que pela manhã nós nos levantamos e o nosso primeiro compromisso é com o Altíssimo e queremos de fato permitir que a sua palavra e a bênção dele esteja sobre cada um de nós. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 113, o verso 1, onde o salmista diz o seguinte: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Salmo 113, o verso 1. Somos servos do Senhor. Ele é o nosso soberano. Nós estamos aqui nessa terra para servir, honrar e glorificar o nome dele. Nós iremos louvar o nome do nosso Deus por toda a eternidade. É por isso que nessa manhã, logo nas primeiras horas, você é meu convidado para que nós possamos juntos aqui estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu te convido a ter a palavra de Deus aberta no livro de 2 Reis, capítulo 6, o verso 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. No capítulo 6, nós nos deparamos com problemas aparentemente simples, mas o segundo problema que se dá no capítulo 6, nós reconhecemos que humanamente é praticamente impossível de ser realizado. Mas eu preciso dizer para você nessa manhã que nós servimos um Deus que se preocupa com os mínimos detalhes com a vida dos seus filhos. Nós servimos um Deus grandioso que nós não conseguimos mensurar. O seu poder é ilimitado. Nós não podemos enclausurar a grandeza e a majestade desse Deus. O que nós precisamos fazer é recebê-lo da forma que ele é adorá-lo. Ele espera que os seus filhos o adorem em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade. E nós, como somos os filhos do Senhor, a cada dia nós precisamos amá-lo, respeitá-lo, temer o seu nome, e nós um dia o adoraremos por toda a eternidade. Quando nós analisamos o versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos ver que Eliseu estava extremamente ligado aos alunos da escola dos profetas. Eliseu vivia constantemente ensinando e discipulando aqueles novos alunos para que pudesse servir ao Senhor. E é possível concluir que há uma escola sólida onde os alunos se reuniam regularmente para aprender e depois então saírem para exercer o seu ministério. Os alunos estavam envolvidos na construção de um lugar para que eles pudessem habitar. E para que de fato pudessem montar a estrutura, eles teriam que cortar madeiras. Como se tratava de alunos, para que eles pudessem ter ferramentas para poder construir a escola, eles tiveram que pegar um machado emprestado. E no momento em que estavam trabalhando, cortando as madeiras para construir a sua escola, o machado escapou do cavo e caiu dentro do rio. Eliseu era sabedor que para que um desses alunos pudesse pagar o preço de um machado, eles teriam que trabalhar como escravos para custear o preço do machado. É por isso que Eliseu toma a iniciativa, ora a Deus, joga uma madeira sobre as águas e o machado, que é de ferro, ele flutua e Eliseu o toma nas suas mãos. Querido amigo, esse é o Deus que nós servimos. Aparentemente, um problema era muito simples. O machado tinha caído nas águas, mas Deus estava preocupado com a continuidade da construção da escola e com a vida daqueles alunos. É a razão pela qual Deus ouviu a oração do profeta Eliseu. Deus faz com que um machado flutue para que não haja necessidade de nenhum aluno ter que se tornar escravo para pagar o preço do machado. O mesmo Deus que Eliseu intercedeu é o Deus que nós temos ao nosso lado nos dias de hoje. Deus está preocupado com o seu dia a dia, Deus se preocupa com as suas emoções, Deus se preocupa com as pequenas coisas que acontecem na tua vida. Não se sinta abandonado, não se sinta rejeitado, não se sinta excluído, mas tenha certeza que o olhar de Deus está sobre a sua vida. 2 Reis, capítulo 6, o verso 8, a Bíblia diz o seguinte: O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. O local mais bem guardado dentro de um palácio era na câmara de dormir. Era ali onde o rei, assentado, muitas vezes chamava os seus assessores e ele contava as suas estratégias de guerra.
para que no momento da batalha os seus oficiais estivessem cientes de como é que eles deveriam agir diante dos seus adversários. Nesse período, a Síria ainda vivia em guerra com o povo de Israel, e muitas estratégias montadas pelo rei da Síria, Eliseu, recebendo a revelação de Deus, orientava o rei de Israel como é que ele deveria proceder, quais os caminhos que ele deveria evitar e por onde ele deveria andar para salvar a sua vida. E dessa forma, era impossível o rei da Síria conseguir atingir o rei de Israel. É por isso que o rei da Síria acredita que dentro do seu palácio existia um traidor, um Judas, e ele convoca a sua corte falando quem é que dentre eles era aquele que traía o seu reino. Mas um dos seus oficiais se volta para o rei e fala: não somos nós, é o profeta, é o homem de Deus, é Eliseu. Lá em Samaria, Deus revela para ele os segredos que nós conversamos aqui na sua câmara de dormir. Segundo Reis, capítulo 6, o verso 14, a Bíblia diz o seguinte: então enviou para lá cavalos, carros fortes e tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Era a única forma do rei da Síria conseguir calar Eliseu, era de fato matando Eliseu. É por isso que ele vai a Dotã, ele cerca a cidade. E o objetivo de fato em cercar a cidade era prender Eliseu e matar Eliseu, porque eliminando Eliseu, o segredo que ele conversava com os seus soldados no seu quarto, na sua câmara, Eliseu não contaria para o rei de Israel. E ao cercar a cidade de Dotã pela manhã, o jovem que assistia a Eliseu se levanta e ao olhar e ver a cidade completamente cercada de soldados assírios, ele se volta para Eliseu temendo e fala: o que será que vai acontecer conosco? Mas Eliseu se volta para o jovem e fala: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E como nós lemos no versículo 17, Eliseu orou ao Senhor e pediu a Deus que abrisse os olhos do jovem que estava ali assistindo. E o Senhor abriu os olhos dele e ele conseguiu ver cavalos e carros de fogo que estavam protegendo e cercando Eliseu e a esse próprio jovem. Querido amigo, nessa manhã preciso chamar a tua atenção. É dessa forma que Deus protege os seus filhos. É com cavalos e carros de fogo. É o exército do Senhor. Aqueles que se submetem à vontade de Deus são protegidos por Ele. Se nós estivermos andando ao lado do Senhor, fazendo a sua vontade, Satanás não tem poder sobre as nossas vidas. O inimigo pode jogar as suas flechas, o inimigo pode lançar os seus dardos, mas o nosso Deus estará com seus escudos, com seus soldados nos protegendo, e jamais nenhum dardo inflamado do maligno poderá atingir um filho fiel que se debruça de joelhos diante do Senhor, clamando por misericórdia. Por isso que nessa manhã, antes de sairmos para as nossas atividades, eu e você, nós precisamos fundamentar a nossa fé na palavra do Senhor. Como menciona o versículo 17, Deus falando para nós: se nós nos mantivermos ao seu lado, Ele estará sempre disposto a nos proteger e nos amparar. Nenhum dos seus adversários poderá prevalecer contra o exército do Senhor, por mais frágil, por menor que seja o soldado, mas quando nós nos colocamos diante do nosso grande Deus, Ele vai nos amparar. Eliseu faz uma segunda oração. Ele pede a Deus para que segue todos os soldados e o rei da Síria que estavam cercando a cidade de Dotã. E é o próprio Eliseu que toma nas mãos o rei da Síria e os seus soldados e os conduz à cidade de Samaria. O Deus que nós servimos é um Deus missionário. Deus queria se revelar para o rei da Síria como sendo o Criador dos céus e da terra. Deus queria que o rei da Síria entendesse que só há salvação em Jesus Cristo. Deus queria que o rei da Síria entendesse que aqueles que se colocam do lado do Deus Israel sempre irão alcançar a vitória. O Deus Israel jamais conheceu uma derrota e Deus queria que o rei da Síria e o seu exército conhecesse o seu verdadeiro comandante. Foi em Samaria que, diante do rei de Israel e do profeta homem de Deus, que o rei da Síria se despede, e a Bíblia fala que depois desse encontro não houve mais investida do rei da Síria contra o rei de Israel. Segundo Reis, capítulo 6, o verso 24, a Bíblia diz o seguinte: depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército e subiu e sitiou Samaria. Quando um inimigo cercava uma cidade, que é conhecida como um cerco, o inimigo tentava levar o seu adversário à fome extrema. Entre o povo de Deus, comer a cabeça de um jumento era considerado como sendo um ato imundo.
porque os israelitas não comiam animais imundos. E era isso que Ben-Hadad estava fazendo com a cidade de Samaria. Ele estava levando a cidade de Samaria a gastar os seus últimos recursos, ao ponto que eles não tivessem mais nada do que se alimentar. Até atos de canibalismo poderiam acontecer diante de um cerco. E isso estava acontecendo dentro da cidade de Samaria. O povo de Deus tinha se afastado demais do Senhor. Eles estavam agora recebendo o juízo de Deus sobre as suas vidas. Jorão se afastou do Senhor e liderou o povo para que pudesse se voltar diante os postes ídolos. E nesse momento, Deus estava usando o rei Ben-Hadad para que fosse a mão de Deus, o juízo do Senhor, a punir o seu povo. Querido amigo, nessa manhã eu e você nós precisamos parar para refletir. Os juízos de Deus podem demorar, podem tardar, mas eles jamais deixam de cair. Deus é justo, Deus é íntegro. Acabe tinha sido infiel. Jorão seguiu os passos do seu pai. Acabe tinha matado Nabote, um homem inocente, como também matou os profetas e alimentava profetas falsos diante dos deuses de Jezabel. Nesse período, o juízo de Deus estava caindo sobre o reinado de Jorão. Jorão reconheceu que Eliseu não era culpado dessas calamidades, mas Deus estava por trás delas, enviando os seus juízos para que os seus filhos despertassem, acordassem, reconhecessem que há um soberano, que há um Deus criador dos céus e da terra, que ama os seus filhos. Para que eles possam receber a salvação, é necessário muitas vezes discipliná-los para que eles entendam o caminho da vida eterna. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 6, eu e você nós precisamos parar para refletirmos nas seguintes questões. Deus se interessa na nossa vida num todo. Os pequenos detalhes da nossa vida, Deus está interessado. Não apenas nos grandes problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, mas nas pequeninas coisas que nós temos que resolver a cada dia, tenha certeza, o soberano está interessado. Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos ajudar. O que nós precisamos fazer é colocar nas mãos do Eterno e permitir que Ele conduza a nossa vida. Muitas vezes, humanamente, nós queremos resolver as questões pequenas, porque imaginamos que temos um Deus tão grande e Ele não vai se interessar com coisinhas pequenas. Mas nós nos enganamos. Deus se interessa com os problemas da nossa vida, seja quais for o tamanho das nossas dificuldades. A maneira de Deus agir para salvar os seus filhos está escrito na palavra do Senhor. Ele envia os seus anjos, Ele envia os seus exércitos, Ele envia os seus cavalos. Quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, Deus sempre está disposto a nos amparar. Por isso que nessa manhã eu peço a Deus que a nossa vida seja amparada pelo seu exército, pelos seus anjos, e aonde nós estivermos, para onde nós formos, nós possamos sentir a mão do Eterno conduzindo a nossa vida. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração. Por favor, Senhor, nos aceita. Escreve o nosso nome no livro da vida. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.